Então eu vou ler um texto curto que eu escrevi sobre a minha infância durante a ditadura no Brasil dos anos 60 e 70 e como essa experiência me levou a escrever o romance Rio Paris Rio. Eu nasci em 1965, num Brasil já golpeado pelos militares, e atravessei toda a infância sem perceber os efeitos da ditadura incidindo sobre as rotinas, os corpos e os afetos que me rodeavam. Com o medo imposto pelo regime militar, a censura à imprensa e o boicote a qualquer arte minimamente reflexiva, o que me restava era ver desenhos animados com heróis japoneses na hora do almoço e telenovelas alienantes na hora do jantar. A TV, que apenas iniciava no Brasil, era praticamente estatal em termos de ideologia. O regime militar controlava até e, sobretudo, o pensamento. Era um tipo insidioso de repressão que forjava e limitava o cotidiano, o que se podia ler, o que se podia escutar e o que se podia dizer. Éramos norteados por uma moral e um comportamento militaresco, principalmente na escola, onde se sucediam hinos nacionais, homenagens à bandeira e o ensino de matérias como educação moral e cívica. Cresci bem comportada nessa bolha de desinformação e silêncio, sem saber que lá fora da minha casa, estávamos cercados por censores, torturadores e assassinos. Crimes hediondos eram cometidos diariamente pelo próprio governo, em nome do Estado e com o nosso dinheiro, dos cidadãos contribuintes. Só quando acordei para a adolescência e li O Que É Isso, Companheiro, de Fernando Gabeira, soube com detalhes como opositores do regime militar eram espancados, eletrocutados e mortos, e como as mulheres presas eram estupradas por representantes do mesmo governo que me doutrinava com lições de educação moral e cívica. O que se criou, portanto, naquele período foi uma população amedrontada e alienada, que evitava se politizar ou ler ou se informar. E aqueles que se politizavam, liam e partiam para a militância, defendendo nossa dignidade e integridade, eles eram minoria. Por isso, aliás, foram vencidos. Escrevi Rio Paris Rio para falar de toda essa violência muda, que foi certamente mais sutil, menos brutal do que a tortura ou o assassinato de militantes, é claro, mas foi de uma brutalidade silenciosa, igualmente criminosa, por impedir uma, duas, três gerações do acesso à politização, à informação e à liberdade de expressão. Não por acaso se deu outro golpe no Brasil, o de 2016, engendrado e encenado justamente por integrantes de todas essas gerações. O silêncio corrosivo do período da ditadura inibiu nosso saber-poder político e nos atrasou demais, por exemplo, na conscientização de ideias básicas do tipo: o que é liberdade, o que é igualdade social, o que é direito humano, ou simplesmente o que é humano. No final de 2011, portanto, resolvi encarar de frente essas questões, na época ainda ausentes do nosso dia a dia, já que o Brasil vivia seu auge em todos os setores. E decidi abordá-las pelo viés ficcional. Embora eu já tivesse publicado uma biografia jornalística e um ensaio acadêmico, a repercussão do meu primeiro romance, O Passeador, confirmou algo que eu já suspeitava. Gosto mesmo de pensar ficcionalmente. É pela ficção que o distanciamento do que se convém chamar realidade se torna mais possível para mim. Tudo para mim passa pela palavra, essa que me foi negada, silenciada, censurada durante toda a infância. Palavra essa que, uma vez liberada, anistiada enfim pelo Estado, se tornaria minha forma pessoal de lidar com o mundo, de acarear as variadas, caóticas narrativas desse mundo. Por tudo isso, tive a urgência de criar a personagem Maria de Rio Paris Rio como uma peça a mais em toda aquela engrenagem militar dos anos 60 e 70.
Uma moça, a princípio, obediente, calada, disciplinada, treinada conforme regras e rituais do avô, um general diretamente envolvido no golpe de 1964. Mas quis testá-la, levar Maria longe, para Paris de 1968, onde uma revolução juvenil e uma liberdade embriagadora colocariam em xeque a sua própria juventude, e onde a paixão pelo brasileiro Arthur, poeta e artista de rua, filho de um jornalista comunista, questionaria sua aparente neutralidade diante do totalitarismo no Brasil. Não por acaso, logo nas primeiras páginas, escrevo Maria andando pelo Quartier Latin, num corpo que reproduz mecanicamente o peso da genealogia. A disciplina militar, o marcha-soldado, a ordem unida. Quis muito marcar essa formação militar dos movimentos de Maria, seu jeito de andar, contido, masculinizado e truculento. Ela mais marcha do que anda no Boulevard Saint-Michel. E isso porque há uma crueldade entalhada nesse corpo, um mal hereditário, uma tirania pegajosa, nociva, que volta e meia ressurge na sua memória e principalmente na memória do corpo. Não à toa arrumei para Maria um personagem libertário como Arthur, cidadão do mundo, capaz de desfazer uma a uma as ideias fascistas que formaram Maria. Isso se dá ao longo de todo o romance, num processo ora delicado, ora violento, numa simbiose encantatória e sexualizada que passa, antes de tudo, pelo afeto e pelo corpo. Esses dois personagens convivem ainda com outros exilados, como o personagem José, um português que tenta escapar da ditadura de Salazar, e Pablo, um espanhol que foge da ditadura do fascismo de Franco. Não por acaso, todos esses personagens vivem intensamente as manifestações de maio de 68, cada qual na sua luta. Gritam todos pelas ruas de Paris, entre barricadas, não só contra o fascismo em seus países de origem, mas contra o fascismo tout court, num ato catártico de liberdade que seria impossível no Brasil de 68, na Espanha de 68 e no Portugal de 68. Esse constante confronto do indivíduo frente ao coletivo surge ao longo de todo o romance. E se eu tivesse de resumir numa frase o que me levou a escrever Rio, Paris, Rio, diria: para tentar entender como macrodecisões tomadas pelo Estado podem influenciar o microcosmo de cada cidadão e estilhaçar relações humanas. A sorte é que grandes traumas históricos são e serão sempre explorados pelas artes, vide o Holocausto, cada vez mais encenado, filmado, escrito. Mas é preciso tempo, distanciamento para entender o que leva o homem ao fascismo. Daí as escritas, reescritas, escritas, reescritas, escritas, reescritas, ad eternum, ou enquanto houver fascismo.